Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui acompanhando este podcast ou este vídeo, certo? Serão tempos diferentes, né? Vou postar o podcast num momento e no outro momento vou postar o vídeo. Então não sei o dia, o horário que você está a assistir isso. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o tema aqui é bem interessante e polêmico, porque a gente vai repensar do ponto de vista da linguagem filosófica no que se refere à tradição mesma da filosofia, tá? O que é verdade, o que é realidade e o que é o verossímil. Eu não sei se você já meditou ou refletiu sobre isso, mas tem uma pequena diferença entre essas coisas que é salutar, que é importante, na medida em que a gente tente repensar as coisas no mundo. Muita gente acha que filosofia é a coisa que você tira da sua cabeça, viajar na maionese, tá tudo bem, né? Geralmente pessoas de outras áreas, como ciências naturais, ou ciências exatas, vai falar de filosofia, eles estão falando da tecnicidade da sua ciência, aí eles param e falam mais ou menos assim, agora vamos filosofar sobre isso e tal, tal. E aí falam alguma coisa relativa ao senso comum, como se filosofia representasse necessariamente o senso comum, e não é nada disso, né? Filosofia inicialmente tem um significado próprio do conceito dado pelo Pitágoras, que é o amigo da sabedoria, certo? Mas que, obviamente, no decorrer da história, ela tem uma significação muito mais ampla. Por quê? Porque existe uma tradição filosófica que, detalhe, não é monolítica, porque existem várias escolas de pensamento. Dentre essas escolas de pensamento, o próprio cientificismo, que se vale boa parte, por exemplo, das ciências naturais, né? Que não necessariamente o cara, por exemplo, que é biólogo, que é físico, ele tem que ser cientificista, ok? Mas ele vale de um método científico que foi repensado em última instância, aliás, primariamente, pela filosofia da ciência, tá? Então, para vocês entenderem a importância da filosofia nesse campo, certo? Mas não é uma coisa do tipo qualquer coisa é filosofia. Filosofia é algo muito, não é algo muito específico, obviamente, mas é algo que tem um critério que abarca os problemas da filosofia em toda a história, ok? Portanto, você tem que estar acostumado com esses problemas para poder falar deles, né? Então, como repensar o que é a verdade, o que é a realidade e o que é o verossímil na perspectiva da tradição filosófica? Você entende que isso é diferente de você tirar uma ideia da sua cabeça do nada e falar, não, é assim, é assado. E, na verdade, essa ideia que você tem na sua cabeça, você também não tira do nada. Você herda muitas ideias que você não sabe de onde, mas que você as repete e acha até, muitas vezes, que são suas. E não necessariamente é assim. Claro que as pessoas podem ter um pensamento original, mas uma hora elas vão ter que lidar com esse peso histórico da tradição do pensamento e da tradição das ideias. E quando ela se choca com esse peso, se é que um dia ela venha a entender que isso existe, que é uma coisa até óbvia, mas tem muita gente que não se apercebe, é uma coisa incrível, aí ela vai ficar constrangida, né? E vai ver que, bom, eu pensei isso, mas muita gente pensou isso antes de mim. Eu tenho até um texto que geralmente quando eu tenho um insight, eu escrevo isso. A gente tem a facilidade da tecnologia para escrever no próprio celular, né? Eu estava pensando algo a respeito da cognição humana. Né? E eu escrevi o seguinte. Existe uma carga tão pesada e profunda na história humana quanto as ideias, pensamentos, questionamentos e ilações, que quem não se dá conta disso em via de, enfim, desprezar completamente o que veio antes dele, porque se ele não se deu conta, ele acaba desprezando isso. Ele só pode repetir os mesmos erros do ponto de vista teórico e intelectual do que aconteceu no passado. Porque ele não se deu conta de que outras pessoas antes dele, aliás, milhares e milhares de pessoas discutiram e pensaram algo a respeito daquilo que ele define como uma conclusão. Tome nota que certamente antes de você, alguém já pensou muitas vezes as mesmas dúvidas e incertezas que você está tendo atualmente. Mais do que isso, muitos já brigaram por conta dessas ideias. Eles já competiram, eles rangeram os dentes, eles defenderam até a morte as suas convicções. E quando você começa a brincar de olhar para o todo, embora a gente não tenha, infelizmente, essa capacidade de olhar para o todo, porque nós não somos oniscientes como Deus, mas quando a gente começa a brincar e pensar, poxa, mas espera aí, quantas pessoas já existiram antes de mim? Cada cabeça é um mundo, que refletiram, que repensaram, e como isso se deu, por exemplo, no pensamento das ideias sofisticadas, que são relativas aos pensadores clássicos. Não que haja nisso uma total justiça, porque muitos bons pensadores estão fora do cânon, podemos dizer assim, da filosofia, né? Quando você, por exemplo, pega um livro de história da filosofia, tem vários, né? Você vai perceber que faltam muitas pessoas que talvez até você conheça da história do pensamento e que mereciam estar ali, mas não estão. De qualquer forma, quando a gente brinca como se tivéssemos a capacidade de olhar para o todo, a gente vai perceber o quanto nós somos limitados e o quanto é pesado esse nível de ideias e conhecimentos que existiram no mundo,
certo? Em vista de tentar entender o porquê. Talvez a última pergunta que façamos, né, na existência, nós estamos aqui. E depois a gente pergunta para onde vamos, etc. Bom, esse é um bom início, né, para a gente falar sobre a verdade, sobre a realidade e sobre o verossimilhante. Porque se nós lembramos daquela passagem onde Pilatos está ali perante Cristo e ele olha para Jesus, que é um homem religioso, que é um homem sábio, que é um homem dado às coisas celestes, ele pergunta, mas espera aí, o que é a verdade? E Jesus fica em silêncio. Essa humildade de Jesus, ela não aparece na história da filosofia. Muitos foram filósofos, inclusive cristãos, que tentaram definir o que é a verdade, certo? E eles perceberam que há uma distinção, muito antes até do cristianismo, uma distinção entre verdade e realidade que é pontual, que podemos dizer há necessidade de fazer para chegarmos aí a algumas conclusões, ok? E também do verossímil. Para você ter uma ideia, a gente pode até começar com este conceito. O verossímil, ele vem muito a calhar quando nós falamos de teorias da conspiração. Por quê? Porque nem tudo que é verossímil é verdade. E por que eu digo isso? Porque o caráter da verossimilhança, ele está muito dentro da poética aristotélica, que se refere a você valorar uma história, um drama, no caso da tragédia grega, podemos dizer que tem toda a sua especificidade, de repensar aquela história como um possível que seja inteligível e que tenha começo, meio e fim, ou seja, que a gente pode colocar como uma história concatenada, que tenha nexo causal e ao mesmo tempo que tenha um vínculo com a realidade. E aí a gente tem o verossímil. Portanto, podemos fazer aqui uma alocação repensando essa questão sobre teorias da conspiração. E geralmente as teorias da conspiração, não todas, mas boa parte delas, elas pretendem ser verossímeis. Mas será que elas são verdadeiras? Porque há um hiato entre o que é inteligível, que é um possível inteligível, e do que é uma verdade factual. Ou seja, uma coisa é o fato, outra coisa é o inteligível. É aquilo que estou dizendo. Pode ser ou não, certo? E aqui a gente pode definir na linguagem filosófica, dada pelo filósofo e historiador da filosofia Nicola Bagnano, o seguinte. Duas definições para verossímil. O que é semelhante à verdade, sem ter a pretensão de ser verdadeiro. E segundo, o que pode ser persuasivo, mas nesse sentido provável. Tá? Então, do primeiro caso, ele vai dizer o seguinte. O que é semelhante à verdade. Uma narrativa, seja um romance, uma tragédia grega, enfim, pode ser verossímil sem ser minimamente provável. Sem que exista qualquer probabilidade de que os fatos mencionados se tenham verificado ou venham a verificar-se. E aí, nesse sentido, foi muito constante o emprego do conceito de verossimilhança, ou de verossímil, na disciplina ou na matéria da estética, certo? Isso a partir de Aristóteles. Quer dizer, não é tarefa do poeta narrar essas coisas já acontecidas. Dele seria a tarefa, no entanto, de representar o que poderia acontecer, as coisas possíveis, segundo verossimilhança ou necessidade. Então, nesse sentido, o verossímil é o caráter de enunciados, teorias e expressões que não contradigam, veja só, as regras da possibilidade lógica. Sacou essa? Mas isso não implica que essa possibilidade lógica seja um fato. Isso é importante. E aí você pode falar de possibilidade lógica, de possibilidade teórica, enfim. Elas são inteligíveis. Você pode dizer, por exemplo, Bolsonaro é o anticristo, porque o nome dele, a gente pode fazer um cálculo louco lá que dá 666, né? Bom, do ponto de vista matemático, do cálculo que você fez, que pode ser arbitrário ou não, enfim, você consegue achar 666 de alguma forma no nome do Bolsonaro. Perfeito, você conseguiu achar. Mas daí a dizer que é um fato que ele é o anticristo, né? Para mim o Bolsonaro é muito mais caipira do que anticristo, mas tudo bem. É outra coisa completamente distinta, certo? Então você tem que repensar isso quando vai ouvir alguma teoria que você escuta no YouTube, nas plataformas, né, de áudio, no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, né, o que você vê aí pela internet, nos sites, nos blogs. São teorias, mas existe alguma prova? Como é que se eu concatenar isso com isso, será que não vai haver um hiato ali naquela teoria, alguma contradição? Ainda que sejam grandes escritores que estejam falando dela. Será que isso condiz com a plausibilidade teórica e histórica?
Tudo isso tem que ser colocado em xeque, principalmente a tendência de determinados grupos que fazem apologia à sua própria narrativa. A tendenciosidade, ela está palpável, talvez poderíamos dizer assim, com certo exagero e hipérbole, aos nossos olhos, de determinados grupos. Eles têm uma narrativa, eles fazem as suas próprias conspirações, e isso aí acontece tanto na direita quanto na esquerda, quando o tema é política, certo? Mas até que ponto eles têm alguma razão que não esteja necessariamente vinculado a essa tendência que eles têm? Todo mundo tem tendências, todo mundo herda ideias, não negamos isso. Mas podemos dizer que não há necessariamente equipolência nas ideias e nas narrativas. E que, embora elas tenham tendências, há nelas também algum mérito ou demérito. Isso é importante dizer quando a gente fala de verdade, de realidade e de verossímil. Mas qual que é o segundo aspecto do verossímil? Bom, como eu já disse, ele é relativo àquilo que é provável. Por quê? Porque o Karl Popper ele fez distinção entre verossimilhança, que é aquela ideia primeira que a gente acabou de dizer em Aristóteles, e probabilidade. Porque enquanto a probabilidade representa a ideia de aproximação da certeza lógica ou da verdade tautológica, porque é cíclica, por meio da graduação, ou melhor, da gradual diminuição do conteúdo informativo, a verossimilhança ela representa a ideia de aproximação da verdade, só que de uma forma mais abrangente, certo? Então o Popper faz essa diferenciação. Os dois se aproximam da verdade, mas a probabilidade é uma aproximação da certeza lógica. E a verossimilhança, melhor dizendo, deixa eu só falar certo o termo aqui, senão o pessoal me mata, o pessoal de português. Verossimilhança representa a ideia da aproximação da verdade abrangente. E assim combina verdade e conteúdo, enquanto a probabilidade combina verdade e falta de conteúdo. Bom, basicamente, ainda que a gente ignore ou não essa diferenciação que Karl Popper faz, a gente pode dizer sem problema nenhum que o verossímil é o que é semelhante à verdade, mas não necessariamente é a verdade. Tá? Esse já é um ótimo começo para a gente tentar sondar na tradição filosófica o que é ou não a verdade. E aí a gente pode falar da própria verdade agora para depois falarmos da realidade e entendermos se há alguma distinção aí que se possa fazer ou não. Vários autores a gente vai destacar aqui, tá? Desde Aristóteles, Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, a Leibniz, os logicistas modernos, enfim. Né? Vai ser bem interessante aí vocês assimilarem um pouco desse cronograma, né, do ponto de vista da história do pensamento. Podemos dizer que verdade é validade ou eficácia dos procedimentos cognitivos. Mas o que isso significa? Bom, em geral, entende-se por verdade a qualidade em virtude da qual um procedimento cognitivo qualquer torna-se eficaz ou obtém êxito. Por exemplo, você tem faculdades na sua alma, a gente pode dizer alma aqui nesse sentido filosófico um pouco mais abrangente, tem um vídeo inclusive falando, né, sobre alma na história do pensamento aí também. Mas a gente usa processo mental, processo linguístico e até a semiótica para compreender as coisas. E nós reportamos isso como conhecimento, certo? Um processo mental não necessariamente é um linguístico, e o linguístico é apenas um ramo do semiótico, porque o semiótico, que é o estudo dos signos, ele trabalha também com a ideia dos símbolos enquanto linguagem, mas até mesmo daquilo que vai um pouco além da linguagem, ok? Mas aqui, já de início, referente à verdade, nós podemos diferenciar definição do que é a verdade e o critério da verdade. Você vê que são coisas diferentes? Tá, vamos definir o que é verdade, ok. Mas uma vez definido o que é verdade, qual é o critério da verdade? Ou para alcançar a verdade? Isso são coisas que a gente percebe já de cara que são diferentes, que são distintas. E aí, a gente pode se fundamentar dentro desse espectro quanto à conceituação da verdade em 5 pontos fundamentais. O primeiro, você vai ter verdade como correspondência. O segundo, verdade como revelação. Terceiro, verdade como conformidade. Obviamente que aqui é conformidade a algum tipo de regra, seja ela de uma lei divina, seja ela de um justnaturalismo ou de uma lei positiva, enfim. Quarto, verdade como coerência, tendo, portanto, um certo nexo causal. E quinto, verdade até mesmo como utilidade. Aqui é bem criticável, eu entendo, mas a gente vai tentar tratar isso, como eu já disse, por vários pensadores.
Mas já de cara eu deixo para vocês a ideia de que, dentro de toda a história da filosofia, a verdade geralmente foi tratada como correspondência. E da correspondência você tem a atribuição daquilo que significa uma verdade do tipo revelação. Tá? Mas não achem que a verdade como revelação é uma coisa meramente de religião ou de metafísica. Também é, pasmem, de um certo ramo empirista. Eu vou explicar isso aqui. Então vamos lá. Primeiro conceito que é de correspondência. Ele é o mais antigo, como eu já disse, e portanto ele é divulgado tanto entre pré-socráticos, Platão, Aristóteles, estoicos, epicuristas. Todos eles meio que entendiam que a verdade ela tem que ser uma correspondência com a realidade. Senão, como é que você vai falar da verdade, né? Veja só as palavras de Aristóteles, que interessante. Negar aquilo que é e afirmar aquilo que não é falso. Enquanto afirmar o que é e negar o que não é a verdade. Né? Então aqui você já tem uma atribuição do que seja a verdade propriamente dita. E aí o Aristóteles, ele tinha, portanto, duas teses fundamentais dessa concepção de verdade. E cabe aqui a gente anotar isso e guardar quando se refere a um estudo mais detalhado sobre o filósofo aí, no caso o Stagirita. Dois fundamentos sobre verdade. O primeiro é que a verdade está no pensamento ou na linguagem, não no ser das coisas. Isso é importante. A verdade ela está no pensamento, no mental. Ela está na linguagem também. E a gente pode falar aqui, do ponto de vista contemporâneo, na semiótica, nos símbolos, de alguma maneira ela aparece. Mas ela não está no ser e não está nas coisas. Só que não para por aí. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a medida da verdade é o ser ou a coisa. Deu para sacar esse ponto? Acho que isso aqui tem que ficar claro para você. Uma coisa é a verdade, outra coisa é a medida da verdade. Uma coisa é o conceito de verdade, outra coisa é o critério de verdade, a definição que a gente já fez antes. E é basicamente o que Aristóteles faz. A medida da verdade é o ser ou a coisa mesmo. Não o pensamento ou o discurso. Se você toma o pensamento e o discurso como a medida da verdade, como geralmente ocorre em teorias da conspiração, não que uma conspiração não possa ser verdadeira. Ela pode, porque é aquilo que pode ser ou não. Mas a medida da verdade, veja só, ela não está nem no pensamento, que é o mental, nem no linguístico, nem no semiótico. A medida da verdade está no ser e nas coisas. É o que Aristóteles diz. Depois dele, a gente não vai falar só de Aristóteles aqui, obviamente, porque nas doutrinas anteriores a Aristóteles, a definição de verdade, o critério de verdade, eles acabam meio que coincidindo, né? Então você tem muito isso nos pré-socráticos. O próprio Platão ele vai dizer o seguinte, é bem interessante citar Platão aqui, ele diz, abre aspas, verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são. Falso é aquele que diz como não são. Mas aí o Aristóteles, posteriormente, faz algumas diferenciações mais salutares aí. Já em outras doutrinas, mesmo se mantendo fixo, né, a definição de verdade como critério, e não só de verdade, mas o critério de verdade, você percebe que, no que se refere ao critério da verdade, você tem algumas diferenças. Pensemos, por exemplo, na grande polêmica entre estoicos e epicuristas. Que isso aí, para quem estuda a história do pensamento, vai notar claramente nessa certa disputa. Um pensamento helenista entre estoicos e epicuristas. Os estoicos e epicuristas, eles continuam admitindo que a verdade é a correspondência entre o conhecimento e a coisa. Beleza, não tem problema nenhum. O Sexto Empírico atesta isso, inclusive, certo? Nas suas obras. Só que o critério da verdade para um é diferente do outro. Por exemplo, os estoicos, eles acham que o critério da verdade está naquela representação cataléptica. O que é isso? É a manifestação do objeto para o homem. Como as coisas se dão para o homem, não para os outros seres. Tá? Isso é representação cataléptica em síntese. Só que para os epicuristas, o critério da verdade está na própria sensação, nos próprios sentidos, que é a manifestação da coisa para o agente, certo? Até porque o agente também é uma coisa. E nesses casos, a distinção entre verdade e critério de verdade equivale a reconhecer dois conceitos de verdade, considerados, portanto, compatíveis. A coexistência de dois conceitos de verdade na história do pensamento, principalmente ali na Antiguidade, até chegar à Idade Média, ela não é nada rara. Né? Essa coexistência de dois conceitos de verdade é comum.
Por exemplo, Agostinho. Olha que interessante. O Agostinho, por um lado, ele define a verdade como aquilo que aparece, certo? Aquilo que é como aparece. Essa é a verdade de uma perspectiva para Agostinho. Só que do outro ponto de vista, ele vai dizer que a verdade é aquilo que revela o que é, ou que se manifesta a si mesmo, né? Num sentido até de aletheia grega, talvez. Podemos dizer assim, um desvelamento, algo do tipo. E aí, nesse sentido, como obviamente ele é um pensador cristão, ele vai identificar a verdade como aquilo que se manifesta com o verbo ou logos divino, que é a primeira manifestação imediata e perfeita do ser de Deus, quer dizer, o próprio Deus, né? Porque o Jesus, Deus e o Espírito Santo, como diz o dogma trinitário, é uma ousia com três hipóstases, ou seja, uma essência com três pessoas. Você pode pensar em hipóstase numa perspectiva neoplatônica, em Plotino, como um princípio. É um pouco diferente do que está sendo colocado aqui no pensamento cristão, né? Mas são aplicações que são feitas aqui pós-neoplatonismo pelo próprio Agostinho, que conhecia o pensamento neoplatônico. Então ele já tem essas duas caracteres a respeito da verdade. O Tomás de Aquino, retomando uma definição de outros autores, ele vai dizer que a verdade é a adequação entre o intelecto e a coisa. É um bom conceito isso, né? O que é verdade? Vamos conceituar o que é verdade. Verdade é a adequação entre o intelecto e a coisa. Eu estou conceituando o que eu estou vendo. Isso é adequado. Mais ou menos assim. Só que ao mesmo tempo em que ele mantém essa ideia com relação ao homem, isso baseado, você já está de cara entendendo que é um conceito aristotélico, porque é basicamente o que Aristóteles diz, ele ainda faz uma pequena diferenciação. Porque lembremos, Tomás de Aquino é cristão, óbvio. Né? No que se refere a Deus, ele inverte a tese. E aí ele diz mais ou menos o seguinte: olha, o intelecto divino, ele é mensurante. Só que ele não é mensurável. Já a coisa natural, ela é mensurante e é mensurada. Mas o nosso intelecto é mensurado e não mensurante em relação às coisas naturais. É mensurante só em relação às coisas artificiais. Bom, fecha aspas aqui para Tomás de Aquino. Mas o que ele está dizendo, basicamente, né, é que Deus é mensurante. Por quê? Porque Deus mede as coisas. Mas o intelecto divino não é mensurável. Portanto, existe também uma verdade das coisas, que é aquilo em virtude do que as coisas se assemelham ao seu princípio. Que no caso aqui, o princípio obviamente é Deus. Então Deus é a primeira e suprema verdade. Isso se encaixa obviamente no pensamento da patrística e da escolástica. E aí você tem essa ideia de um ponto de vista teológico-metafísico e do ponto de vista ainda de correspondência, como se via aí entre os gregos e os pensadores helenistas. O conceito de verdade como correspondência, portanto, é amplamente empregado. Você tem Pedro Spano, Antônio Andrea, você tem vários autores, né, que trabalham esse conceito. Eles mantêm a teoria da verdade como conformidade entre intelecto e coisa, nas palavras de Aquino. Só que eles polemizam sobre o modo de ser das coisas, ou mais exatamente, dos objetos aos quais o intelecto deve conformar-se. Certo? Quer dizer, você está dizendo que a verdade é basicamente isso aqui que Tomás de Aquino diz. A adequação entre o intelecto e a coisa. Beleza. Mas vamos tentar repensar como que isso se dá, realmente. Porque se você pega a escolástica lá a segunda metade do século XIII ou século XIV, você vai ver que essa tal coisa a qual o intelecto se adequa, ou que há uma reciprocidade aqui na adequação entre intelecto e coisa, mas o que é essa coisa realmente? Muitos desses caras do século XIV vão dizer que o intelecto deve conformar-se a res intellecta, ou intelectia, não sei se está escrito errado aqui, porque tem alguns bugs no texto aqui, porque não é impresso, né? Esse texto é digitalizado, mas tudo bem. De qualquer maneira, esse res intellectia, ele significa a coisa como é apreendida pelo intelecto, não exterior ao próprio intelecto. Então, a coisa não é aquilo que é exterior necessariamente, mas é o que o intelecto apreende daquilo que está, porventura, fora
Ou não necessariamente for também. Poderia dizer alguns mais radicais, né, nesse sentido. Então, o conceito de adequação ou conformidade, ele vai gradativamente perdendo aquele elemento mais metafísico, mais teológico, e ele vai assumindo um significado que a gente pode dizer que é lógico, que numa linguagem contemporânea a gente poderia dizer até mesmo semântico, certo? Quer dizer, a razão, a lógica da palavra, da frase, etc. E isso você já vê, de certo modo, em Guilherme de Ockham, né? Porque o Ockham, ele polemiza o conceito de verdade e proposição verdadeira. Que ele vai dizer que verdade e proposição verdadeira equivale propriamente à negação do valor da metafísica da palavra verdade. Ele não está tomando aqui a verdade com esse valor teológico. Porque se ele está adequando verdade a uma proposição verdadeira, ele está vendo a coisa do ponto de vista meramente lógico. Alguns autores, recorrentemente reconhecidos como platônicos de Cambridge, que mantêm esse caráter ainda teológico, metafísico, da noção de correspondência, certo? Entre a adequação do intelecto com a coisa. Então eles falam da conformidade consigo mesma, né? Ou com a essência contida no intelecto divino. Ainda tem toda aquela celeuma que existe dos universais, está presente aqui nesse debate. E é uma questão muito difícil. Nós sabemos que Guilherme de Ockham era nominalista. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre essa polêmica dos universais, onde eu falo da visão do Aquino, do Abelardo e de outros autores. Eu aconselho vocês a darem uma olhada ali também, que é muito interessante. Bom, depois disso, Thomas Hobbes, o mesmo cara ali da obra Leviatã e do contrato social, ele insiste no ponto de vista nominalista, que é a perspectiva de Guilherme de Ockham. Então, a verdade é apenas um atributo das proposições, certo? O John Locke faz a mesma coisa que o Hobbes nesse aspecto. E até o Leibniz, que rejeita, né, a noção metafísica de verdade como atributo do ser, quer dizer, ele rejeita neste sentido, ele vai se limitar a ver, na verdade, a correspondência das proposições que estão no espírito com as coisas das quais se trata. Isso aqui é uma referência da obra dele, inclusive. E depois o Christian Wolff, ele vai unir o conceito de verdade como concordância do nosso juízo com o objeto, ou seja, com a coisa representada, e vai chamar isso de definição nominal. Só que ele está unindo. Então ele está unindo com o quê? Com a definição real. E qual que é a definição real? É a noção lógica da verdade como determinabilidade do predicado por meio da noção do sujeito. Então, em síntese, o Wolff está dizendo, você tem um elemento de uma definição nominal aqui, só que você também tem uma definição real. A definição nominal, repito, é a concordância do nosso juízo com o objeto, com a coisa representada. Só que também com a noção lógica da verdade, como determinabilidade do predicado por meio da noção que a gente tem do sujeito, né? Predicado como qualidade do sujeito. E o Kant? Ele vai falar de outros autores aqui, mas a gente não precisa citar todos, né? Mas o Kant, ele declarava pressupor simplesmente a definição nominal da verdade, porque o Kant conhece Christian Wolff. E ele vai admitir a definição nominal, certo? Ele coloca aqui como acordo do conhecimento com o seu objeto. Há um acordo entre o que você conhece com o objeto, certo? E aí ele propunha o problema de encontrar um critério para a verdade. Mas será que tem esse critério? Fica a pergunta. E, excluindo a possibilidade desse critério geral, ele se detém do critério formal da verdade. E esse critério formal é a conformidade do conhecimento com as suas regras. Isso aí está na crítica da razão pura, quando fala a respeito da lógica. Esse conceito de verdade, Kant, como correspondência, nunca esteve ausente, né, nem na filosofia mais recente, atual, né, que a gente tem, que no caso na época do italiano Nicola Bagnano, nem na filosofia contemporânea, né, na antiga, pela qual às vezes é assumido como simples pressuposto e às vezes explicitamente defendido. Isso aconteceu especialmente nas correntes realistas. Os lógicos contemporâneos eles também recorreram, obviamente, a essa doutrina da correspondência. Eles procuraram formular isso
de tal modo que ela fosse, enfim, independente, isso aqui é importante dizer, né? Eles queriam que ela fosse independente da hipótese metafísica. Então eles estavam admitindo o seu caráter de correspondência, mas não no metafísico, né? Porque eles estavam se prendendo, obviamente, ao seu aspecto logicista. Dentre eles, a gente tem aqui o Alfred Torsky. Não sei se é assim que pronuncia, ele era polonês, então, bom, enfim. Bom, ele retomou de maneira explícita esse aspecto aristotélico que a gente já viu aqui, e também algumas definições parecidas que dependiam dessa concepção aristotélica, fazendo, portanto, uma síntese, certo? E ele vai dizer o seguinte, olha, o enunciado "a neve é branca", dando um exemplo aqui, é verdadeiro se e somente se, na verdade, a concepção da lógica aqui, o enunciado "a neve branca" é verdadeira se e somente se a neve for branca. Para generalizá-la na fórmula, X é verdadeiro se e somente se P, certo? Dentro do exemplo aqui de característica descritiva, usando o exemplo da neve. Utilizando a noção semântica de satisfação, entendida como a relação entre objetos arbitrários e determinadas expressões chamadas de função ou funções enunciativas, o Tursky chegou à seguinte definição de verdade. Olha que interessante. Um enunciado será verdadeiro se for satisfeito por todos os objetos. Caso contrário, será falso. É dispensar isso, né? Quer dizer que uma frase, uma sentença, enfim, será verdadeira se for satisfeita por todos os objetos. Caso contrário, será falsa. Bom, esse autor salientou o fato de que a noção semântica de verdade, como ele a chamou, né, e como habitualmente se chama, essa ideia de verdade do ponto de vista semântico, nada implica quanto às condições nas quais um enunciado como "a neve é branca" pode ser asseverado. Indica só que sempre que nós afirmamos ou rejeitamos esse enunciado, devemos estar prontos a afirmar ou rejeitar o enunciado correlativo. O enunciado "a neve é branca" é verdadeiro. Desse modo, ele considera que o conceito semântico de verdade pode conciliar-se com qualquer atitude epistemológica, sendo neutro em relação a qualquer concepção realista ou idealista, empirista ou metafísica do conhecimento. Porque ele quer achar uma medida que seja válida a todas essas outras composições ou visões, né, de mundo dentro de uma perspectiva lógica e, portanto, de certo modo, universal. Olha, não importa se é realista, se é idealista, se é empirista, se é metafísico. Dane-se. Se a gente admite verdade como um enunciado verdadeiro, sendo satisfeito por todos os objetos, então tá limpo, não importa se é metafísico ou se é empírico. Alguns autores, como o Carnap, ele aceitava essa concepção da verdade, só que ele ressaltava que isso diferia fundamentalmente dos conceitos de crença, né? Outros acharam que a coisa tinha uma insignificância filosófica que deveria ser deflagrada. Mas, enfim, né? O fato é que, nos lógicos contemporâneos, essa noção de verdade como correspondência também aparece. E esse é só o primeiro ponto. Mas aí tem um segundo que eu queria mencionar com vocês aqui também. E esse segundo é o seguinte: é a concepção de verdade, no seu sentido fundamental, como revelação ou manifestação. Como isso se dá? Vamos lá. Você pode pensar a verdade como revelação de duas formas, ou empirista ou metafísica teológica. Ponto. Lembrando que metafísica pode ser entendida como as noções aristotélicas de teologia, de ontologia e de gnosiologia. Tá? Então a metafísica aqui no sentido da teologia, que se contrapõe à perspectiva empirista. Mas ambas essas visões admitem, enfim, verdade como revelação. Claro, com diferenças. Né? A forma empirista ela admite a verdade como revelada imediatamente ao homem, no sentido de sensação, de intuição, do fenômeno, que é aquilo que aparece aos sentidos. Né? Tem, de certo modo, uma conotação do senso comum. Thomas Reid trabalha muito esse conceito, embora Thomas Reid fosse cristão, ele também era empirista, né? Empirista realista, inclusive. E ele tem essa conotação do conceito do senso comum. Só que a forma metafísica ou teológica, que é a outra forma, vai afirmar que a verdade se revela
em modos, veja só, de conhecimentos especiais, excepcionais, privilegiados. Através deles, nós temos uma evidência, nós encontramos uma essência das coisas. Né? E consideramos que isso parte de quem? De Deus. Né? E daí uma revelação no seu sentido teológico e também metafísico, não necessariamente cristão, tá? É importante dizer isso. Mas também cristão. E aí a característica fundamental dessas concepções que a gente acabou de ver, seja empirista ou metafísica, é, enfim, a ênfase na evidência. Aquilo que é evidente, a gente pode tomar como uma verdade revelada, digamos assim. Assumida ao mesmo tempo como definição e critério de verdade. Quer dizer, a evidência ela passa a ser um critério da verdade. Tá? Que para mim parece muito plausível, inclusive. Mas, veja só, a evidência nada mais é que revelação ou manifestação. É isso que evidência nesse contexto significa. Uma manifestação. Fenômeno que aparece. Bom, no sentido empirista, a verdade era considerada como revelação pelos cirenaicos, pelos epicuristas, pelos estoicos. Os estoicos, claro, cada um de uma maneira bem específica. Por exemplo, os cirenaicos eles viam nas sensações a própria evidência das coisas. Já os epicuristas consideravam a sensação como critério da verdade. Lembra, né, que eu já falou isso. E os estoicos, repetindo também, que a gente já falou, é aquela coisa da representação cataléptica, o critério da verdade. É aquilo que se manifesta ao homem. E no Ockham, muito depois, obviamente, no século XIV, no escolástico, Guilherme de Ockham, a noção de conhecimento intuitivo passa a ser, ou pelo menos é para ele, a noção de manifestação imediata das coisas para o homem. Certo? O Ockham era um empirista. É a manifestação imediata das coisas para o homem, das coisas em seus caracteres e nas suas relações. Um outro autor chamado Telésio dizia que as coisas retamente observadas manifestam por si mesmas a grandeza de cada uma, bem como sua capacidade, suas forças, sua natureza. Em geral, portanto, todas as doutrinas que confiam à sensibilidade, o conhecimento das coisas, tendem a discernir na sensibilidade a revelação da natureza das coisas e identificam essa revelação à própria verdade. Ou seja, há um critério de verdade nessas sensações e sensibilidades. Tá? Por outro lado, da própria interpretação metafísica ou teológica da verdade, como correspondência, é que vai nascer o conceito de verdade como revelação. Né? O conceito de revelação ele está ancorado no conceito de correspondência. Isso a gente vê, por exemplo, em Plotino. Porque o neoplatônico Plotino dizia o seguinte, olha só, a verdade verdadeira, parece até redundante, né, tautológico, mas enfim, a verdade verdadeira não está de acordo, podemos dizer uma verdade com V maiúsculo, não está de acordo com outra coisa, mas de acordo consigo mesma. Ela não enuncia nada fora de si, mas enuncia o que ela mesma é. Nesse sentido, a verdade é hipostasiada, certo? Quer dizer, não é o caráter formal de certos procedimentos cognitivos e tal, raciocínios. Não, ela é, na verdade, é o princípio metafísico e teológico que tem a mesma substancialidade, a mesma dignidade do princípio que nela se manifesta, ou seja, Deus. Então, são os éons de Deus, né? Na linguagem platônica, agnóstica, por aí vai. São as emanações de Deus. Por isso que é um princípio hipostático. Diferente do conceito de trindade, que vai uma pegada do tipo de pessoalidade, né? Mas aqui é no sentido de princípios que derivam, certo, do divino. E esse conceito é um tema de grande especulação, como a gente já viu, tanto na patrística quanto na escolástica. Já citamos aqui Agostinho, mas cabe dizer que Agostinho afirmava que deve existir uma natureza que esteja assim tão próxima da unidade divina, podemos dizer assim, que a reproduz em tudo e é una com ela. E essa natureza é a verdade, e a verdade é o verbo de Deus. E é comum, depois, na escolástica, a doutrina de que a verdade é a própria inteléquia, né? Quer dizer, é o próprio intelecto, ou, nesse caso, o verbo divino. Só que aí a gente chega em René Descartes, né? Porque mais tarde, com ele, a gente vai ter um critério de verdade no sentido de uma evidência que possa ser resumida como verdades eternas. Porque o pensamento cartesiano do Descartes, né, ele viu no cogito a evidência originária, quer dizer, aquela coisa do cogito ergo sum, penso, logo existo.
Essa seria a evidência de origem, certo? Pela qual a existência do sujeito pensante se revela ao próprio sujeito pensante. E aí ele considerou que deveria ser esse um critério verdadeiro, né? Tudo que se manifesta de modo evidente, pelo menos partindo do cogito, no âmbito do que se manifesta, portanto, o René Descartes pôs essas tais verdades eternas estabelecidas e garantidas pela imutabilidade de um decreto do próprio Deus, certo? Então, segundo ele, as verdades eternas são garantidas e reveladas diretamente por Deus e por isso são eternas. Esse pensamento também aparece em outros autores, como o Malebranche, que a gente pode citar aqui, embora para ele essas verdades, né, não seriam postas, mas simplesmente reconhecidas e validadas por Deus, ainda assim seriam verdades eternas. O conceito de verdade depois ele passou a ser visto muito forte no romantismo, justamente como manifestação, como revelação, que no aspecto essencial poderia ser classificado como a filosofia da revelação, certo? Você tem isso em Hegel, que dizia o seguinte: a ideia é a verdade, porque a verdade é a correspondência entre o objeto e o conceito. E aí ele continua dizendo, não no sentido de que se as coisas externas correspondem às minhas representações. Estas são, nesse caso, apenas representações exatas que eu tenho como indivíduo. Não que elas correspondam, mas enfim. Mas no sentido de que todo o real, enquanto verdadeiro, é a ideia e só tem, digamos assim, verdade por meio da ideia e nas formas da ideia. Ou seja, a gente pode simplificar isso dizendo, a ideia, segundo Hegel, é a objetividade do conceito. Olha só. O objeto do conceito é a ideia. A racionalidade do real também. Bom, como meio termo entre a forma empírica e a forma teológica dessa concepção de verdade, está a concepção fenomenológica e existencialista. Ele é um meio termo, né, nessas apreensões idealistas do romantismo. A fenomenologia do Edmund Husserl, em outros autores também aparece isso, é, segundo o conceito próprio, um método que possibilita as essências manifestar-se ou revelar-se como tais. Né? A ideia de epoqué. Então, ao pôr entre parênteses a atitude naturalista, que consiste em afirmar a realidade das coisas no mundo, tende a possibilitar que as próprias coisas manifestem sua essência. Então, desse ponto de vista, a verdade é a evidência com que os objetos fenomenológicos se apresentam quando a epoqué é efetuada. Né? Portanto, segundo Husserl, verdade e evidência pertencem não só aos objetos teóricos, mas a todos os objetos da consideração fenomenológica, seja eles valores, sentimentos, etc, etc, etc. Quando você pensa na epoqué, você está pensando num método que significa colocar entre parênteses, ou podemos colocar aqui suspender o juízo, tá? Como oposição a uma narrativa meramente dogmática. Tá? Mas aqui em Rússia é para chegar a algum lugar, não é como no ceticismo antigo, né, na antiguidade, que você mantinha essa postura como quase um dogma às avessas. Mas e Heidegger, que veio depois de Husserl? Pois é, o Heidegger ele insiste no caráter de revelação, de descobrimento, de desvelamento. Ele usa aquele conceito, como já mencionei aqui, de aletheia, né? Recorrendo inclusive à etimologia da palavra grega, que é essa aletheia. E assim, por um lado, ele insistiu no nexo estreito entre o modo de ser da verdade e o modo de ser do homem, que é aquela coisa do ser aí. Só a este ser, que é o homem, a verdade pode revelar-se e, enfim, revela-se, certo? Por outro lado, ele insistiu na tese de que o lugar da verdade não é o juízo, e que a verdade ela não é uma revelação de caráter predicativo, tá? Em termos de dar qualidade ao sujeito, mas consiste no ser descoberto do ser das coisas, tá? Ou das próprias coisas e no ser descobridor do homem. E ele ainda ressaltou o fato de que cada descobrimento do ser, por ser parcial, também é um cobrimento dele. Eu já tinha mencionado isso num vídeo que eu fiz sobre o eterno retorno, né? Nas palavras de Heráclito, que conforme algo se revela em parte,
por serem em parte, elas se cobrem também em parte, né? Nas palavras do Heidegger, ficaria mais ou menos assim. O ser subtrai-se ao mesmo tempo em que se revela ao ente. Desse modo, o ser, ao iluminar o ente, desencaminha-o ao mesmo tempo para o erro. No esoterismo, isso pode se aplicar de alguma maneira também, em via de você conciliar, por exemplo, as variadas tradições religiosas, metafísicas e por aí vai. Por que você reconcilia isso? Porque uma manifestação em uma luz acaba por encobrir outras manifestações, porque ela é apenas parte, certo? De uma verdade absoluta, e não o todo. É aquela velha história do elefante, né? E daí se valem os esotéricos para dizer que podemos aceitar uma verdade aqui, outra acolá, e não precisamos ficar presos a esse dado ou tal exclusivismo. É uma questão bem polêmica isso daí, né? E aqui a gente termina esse conceito de verdade como revelação. Passemos a falar agora, então, de verdade na sua terceira categoria, que seria como conformidade a uma regra. Isso aqui vai ser bem rápido, vai ser mais fácil de falar. Por exemplo, o Platão ele dizia o seguinte: ao tomar como fundamento o conceito que considero mais sólido, tudo o que me parece estar de acordo com ele será por mim posto como verdadeiro, que se trate de causas, quer se trate de outras coisas existentes. O que não me parece de acordo com ele será por mim posto como não verdadeiro. Então essa concepção ela vai aparecer esporadicamente no Agostinho e no Kant. O Agostinho ele afirmava que acima de nossa mente há uma lei chamada verdade. Uma lei, tá? E que nós podemos julgar todas as coisas em conformidade com essa lei, que, no entanto, escapa a qualquer juízo. Né? Você pode dizer um princípio, não necessariamente uma lei, né? Um axioma, que não está claramente categorizado para o homem. E na literatura de inspiração agostiniana, esse tema retorna várias vezes, só que a mais importante expressão desse conceito não aparece em Agostinho, ela vai aparecer muito depois no Kant. Né? A gente já viu que o Kant ele não se vale dessa noção de verdade no seu sentido de uma lei ou uma regra, né? Porque a gente já viu que ele pressupõe a verdade como uma definição nominal, no sentido admitido ali em Christian Wolff. Mas como critério da verdade, sim. Então a definição da verdade em Kant é a definição nominal. Mas o critério da verdade, aí é o critério da verdade baseado na lei, né? No imperativo categórico. Então, segundo Kant, o critério pode referir-se só à forma da verdade, ou seja, do pensamento em geral, e consiste na conformidade com as leis gerais necessárias do intelecto. O que contradiz essas leis, afirma Kant, é completamente falso. Porque o intelecto, nesse caso, contradiz suas próprias leis e, portanto, a si mesmo. Então, não é válido, não pode ser. Todavia, esse critério formal não basta para estabelecer a verdade material ou objetiva do conhecimento. Aliás, a tentativa de transformar esse cânone de avaliação formal em órgão de conhecimento efetivo não passa de uso dialético, ou seja, ilusório da razão. E esse critério foi acolhido e acentuado pelos neocantianos, mesmo assim. E você vê isso, por exemplo, em Hildebrand, que considerava que o objeto do conhecimento, aquele que mede e determina a verdade do conhecimento, não é uma realidade externa, que como tal seria inalcançável e cognoscível, mas a regra intrínseca do próprio conhecimento. Mas tem outros que vão dizer que o objeto do conhecimento é a norma, né? Quer dizer, é o objeto do conhecimento com a norma a qual o conhecimento deve adequar-se para ser verdadeiro. Enfim, nesses neocantianos, a conformidade com a regra que o Kant propôs, como critério formal da verdade, torna-se a única definição da verdade. Agora, vamos para o quarto ponto, que é a noção de verdade como coerência. Ela aparece muito no movimento idealista inglês, lá da segunda metade do século XIX. E ela é compartilhada por todos os que participaram desse movimento lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, etc. Os povos anglo-saxãos. Né? Aparece pela primeira vez em Lógica ou Morfologia do Conhecimento, e depois, por exemplo, em Bradley. Né? A crítica de Bradley ao mundo da experiência humana partia do princípio de que aquilo que é contraditório não pode ser real. Isso o levava a admitir que verdade ou realidade é coerência perfeita, fazendo uma vinculação entre as duas, verdade e realidade. Coerência no sentido, claro, lógico. A coerência, porém, atribuída à realidade última, ou seja, à consciência infinita ou absoluta, não é simples ausência de contradição. É abolição de qualquer multiplicidade relativa à forma de harmonia que não se deixe entender nos termos do pensamento humano. Então, segundo
esse autor, os graus de verdade que o pensamento humano alcança podem ser julgados e classificados segundo o grau de coerência que eles possuam, embora essa coerência seja sempre aproximada e imperfeita. Esses conceitos aparecem em grande número de pensadores da mesma tendência, né? Precedentes dessa doutrina não estão tanto em Hegel, a quem todavia os idealistas ingleses se referiam com mais frequência, mas essas ideias têm origem muito mais em Spinoza, certo? Na realidade, não passa de transcrição daquilo que Spinoza chamava de terceiro gênero do conhecimento, quer dizer, amor intelectual por Deus, conhecimento da ordem total e necessária das coisas, que o Spinoza, enfim, identificava como sendo o próprio Deus. E agora, para a gente terminar essa parte aqui da verdade, conceituação e critério de verdade, o quinto fundamento é a verdade como utilidade, que pertence a algumas formas da filosofia e da ação, certo? Especialmente o pragmatismo, essa vinculação do pragmatismo com o utilitarismo é inevitável. Só que primeiro, essa fórmula já aparece em Nietzsche, olha que interessante. Porque o Nietzsche vai dizer o seguinte: verdadeiro em geral significa apenas o que é apropriado à conservação da humanidade. O que me faz perecer quando lhe dou fé não é verdade para mim. É uma relação arbitrária e ilegítima do meu ser com as coisas externas. Mas o Nietzsche, como um pensador um tanto poético aí também, não se constrange de às vezes se mostrar contraditório ou aparentemente contraditório. O fato é que foi o pragmatismo que difundiu essa noção de verdade como utilitarismo, defendida primeiramente aí por James. Ele identificou utilidade e verdade só nos limites das crenças empiricamente não verificáveis ou não demonstráveis. Dentre elas você tem a moral, a religião e por aí vai. A equação entre utilidade e verdade foi estendida em toda a esfera do conhecimento por Schiller, né? Esse foi o cara que realmente fez isso. Então, desse ponto de vista, uma proposição, qualquer que seja o campo a que pertença, só é verdadeira pelo seu efetivo útil, né? Ou, enfim, uma efetiva utilidade. Quer dizer, por ser útil para estender o conhecimento ou para, por meio dele, estender o domínio do homem sobre a natureza, ou então por ser útil à solidariedade, à ordem do mundo humano, né? Mas qual a verdade que me diz que eu devo ser útil à solidariedade? É outra questão. Critério semelhante foi apresentado por outros autores, como a divulgação de Unamuno, né? A esse respeito. Mas talvez se possa entrever uma forma diferente dessa mesma concepção na tese do Dewey, John Dewey, que é da instrumentalidade dos procedimentos cognitivos e do conhecimento em seu conjunto quanto ao aperfeiçoamento da vida humana no mundo, certo? A gente pode colocar aí um pós-determinismo, né? A gente não é determinado, mas nós vamos determinar o futuro, mais ou menos assim, uma coisa do tipo. Só que em Dewey não se encontra a definição de verdade como utilidade, isso é importante dizer, mas apenas a afirmação do caráter instrumental, certo? Portanto, válido, mas não verdadeiro, né, das proposições aí. Bom, a gente termina então essa parte aqui do que significa, né, a verdade, ou as atribuições nesses 5 fundamentos da verdade na tradição filosófica, para falarmos aqui agora de necessidade. Continuando então. E o que é realidade? Nós já falamos de verdade, já falamos do que é verossímil, mas e a realidade? Onde é que se encaixa nisso aí? Nós sabemos que precisamos ter um critério de verdade para alcançar o real. Mas o critério de verdade é diferente do que é verdade. E verdade não necessariamente é realidade. Mas enfim, o que é a realidade? Aqui a gente pode tomar esse conceito de 3 modos. Um principal, na tradição filosófica, obviamente, e os 2 últimos, secundários, tá? Então, o primeiro e mais importante conceito de realidade é esse aqui, uma coisa até bem básica, né? Inicialmente, quando a gente vai começar a se aprofundar, você vai ver que coisa mais complicada. É o modo de ser das coisas que existe fora da mente humana e também depende dela. Se eu falo que a verdade está na mente, na linguagem e na semiótica, não digo mesmo da realidade. Portanto, façamos diferença entre os 2. Podemos dizer objetivo, diferente de subjetivo, diferente de intersubjetivo. Mas há 2 conceitos aqui
secundários ao termo. O segundo é o oposto da aparência da ilusão. E o terceiro e último é a atualidade, efetividade, fato consumado, aquilo que se verá, por exemplo, em Hegel, que usa muito esse termo, efetividade. E aqui, claro, se opondo ao aspecto da possibilidade, da potencialidade. Só que aqui é uma possibilidade no seu sentido necessitarista, né? Eu tenho um vídeo, inclusive, preparado, um áudio, sobre os conceitos de possibilidade, os conceitos de necessidade, que precisam ser pontuados para a gente entender que possibilidade pode ser aquilo que é ou não, ou que será ou não será, no sentido de contingencialidade, embora você possa pensar contingencialidade de um outro modo, mas ainda assim podemos pensar também possibilidade no seu sentido de potencialidade e logo necessitarista. É isso que a gente vai ver como terceira conceituação do termo realidade. Mas vamos ao primeiro e mais importante, que tomou conta, né, da tradição filosófica, foi um problema dado e tratado de uma maneira muito específica que terminou com uma certa frustração, se é que terminou, né? Filosofia, a gente não pode achar que a coisa ocorre de maneira linear sempre, mas dificilmente hoje alguém defenderia o que será exposto aqui, vocês vão entender. Então vamos lá. Primeiro conceito de realidade. Ela é independente da mente. Portanto, aqui o oposto da realidade é irrealidade. Isso parece muito óbvio, né? Claro que o oposto da realidade é o irreal. Só que em filosofia os conceitos eles são muito sutis, né? Você tem que ficar muito atento para fazer jus à ideia dos autores. Por isso aqui é importante dizer que, neste caso, o oposto da realidade é irrealidade. Só que veja, irrealidade aqui seria um modo de ser que está na mente e ainda não foi atualizado. Se é que vai ser atualizado. Tá? Tem um caráter aqui também de possibilidade, mas esse quesito a gente vai trabalhar mais no terceiro conceito. Bom, então a definição real seria a definição da coisa e não do nome. Você pode definir o nome. Mas o que é a coisa? Eis a questão. Você pode falar, por exemplo, de direitos reais, só que os direitos reais seriam direitos pertinentes às coisas e não às pessoas propriamente dito. Se é que a pessoa possa ser dada como também coisificada, mas o que acontece é que a pessoa é um ser, ela tem um eu, e este eu, ele se relaciona com, pelo menos até o estruturalismo, desbancar até mesmo o trono do eu, né, que, nas palavras de Foucault, seria a morte do homem, né, depois da morte de Deus. Mas isso é uma outra história, eu já tratei em outro vídeo sobre este quesito. Apesar que o Michel Foucault não se via necessariamente como estruturalista, né, mas, enfim. Bom, a gente percebe que no decorrer do tempo é suscitado um problema de ordem metafísica a respeito da realidade dentro dessa conceituação, de dizer que a realidade é o que está fora da mente. E o problema é o seguinte: a realidade das coisas exteriores, ou o mundo exterior, existe de fato? Isso aparece no René Descartes, tá? Em sua dúvida hiperbólica, porque nele o objeto de conhecimento é a ideia e não a coisa. Ele é um racionalista, certo? Então o objeto de conhecimento dele é a ideia. Só que a gente vai ver que os empiristas também estão envolvidos nessa trama toda. E partindo desse pressuposto, embora a ideia ateste a alguma coisa fora dela, quer dizer, que exista alguma coisa fora da conceituação dessa mesma coisa, como provar que esta coisa específica e externa à consciência, de fato, exista? Aqui mora o problema da realidade, na tradição filosófica, principalmente na tradição, claro, moderna, né, da filosofia moderna. Poderíamos, por exemplo, dizer que a pintura de uma paisagem, que estamos vendo num quadro, não prova a existência mesma daquela paisagem na esfera de uma realidade fora da pintura, né? Mas o Descartes envia, claro, de atestar que, enfim, há a realidade das coisas fora de nós, e não só da sua aparência, ele vai apelar, claro, ainda à ideia, dentro da conceituação do que Deus representa na existência, certo? Porque Deus, segundo René Descartes, não pode ser um gênio maligno que venha a nos enganar, né? Ele apela aí ao argumento ontológico. Porque Deus, em sua perfeição, ele não permitiria que em nós houvesse ideias que nada representam, certo? Então, antes de Descartes, você vê alguns autores que, enfim, vão defender a individualidade como sendo a última realidade doente. Isso aqui é muito importante, né? Porque vai desembocar, inevitavelmente, na filosofia moderna, né? Eles defendem, portanto, que a individualidade que se dará, portanto, né, também depois do conceito de subjetividade,
uma espécie de realidade última, que determina e contrai a natureza como uma coisa singular. E aí você tem a conceituação do latim, né, que é o esse, que daí se deriva também a ideia que aparece em Santo Anselmo, quando ele fala da prova ontológica da existência de Deus, ou seja, né, um ente superior a tudo que possa ser pensado. Ele, portanto, deve existir. Isso aí eu tratei num vídeo bem específico sobre o argumento ontológico, considerando a problemática desse tipo de apologia. Né? Até porque o Tomás de Aquino ele não adere ao argumento ontológico. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas é um fato. Bom, portanto, o Descartes ele chega à prova da existência de Deus baseado no argumento ontológico, mas claro, aperfeiçoado por ele, certo? Daquele argumento mesmo de Santo Anselmo anteriormente. E daí ele conclui que a causa eficiente deve ser mais real, ou pelo menos igual em realidade, do que o seu efeito, tendo obviamente Deus como esta causa. Então aqui você já percebe que o Descartes ele admite o problema, e ele acha que isso é relevante, que deve ser respondido. A ideia de que será que existe um mundo externo a nós, ou a nossa consciência? Bom, a evolução posterior, obviamente, né, dessa discussão, elas levaram até mesmo a uma negação da realidade das coisas por completo. E você tem isso muito claramente no Berkeley, Bispo Berkeley, e de certo modo, pode ser discutível nesse ponto, mas também, de certa forma, em Hume, né? Porque se a gente for ver, ambos reduziram a realidade das coisas ao mero ser percebido, tá? Então, isso seria o mesmo, no caso dos empiristas ingleses aqui, seria o mesmo que negar essas coisas como autônomas, né? Principalmente, claro, de novo, repito aqui em Berkeley. Já em Leibniz, que lembremos, dentro da esfera agora do racionalismo, as categorizações que a gente faz aí posteriori, né? Porque racionalismo e empirismo, você tem vários autores que podem se encaixar nesses ramos, mas cada um tem a sua peculiaridade, isso tem que ser considerado. Então Leibniz, como racionalista, ele resolvia esse problema da realidade mediante aquilo que ele chamava de mônadas, que enfim teriam natureza espiritual. Né? As mônadas seriam atomizadas, mas seriam espirituais. Tá? E aí ele negava também, de certo modo, o caráter específico da realidade das coisas. Né? Pelo menos do ponto de vista da imanência, já que ele está admitindo que as mônadas são espirituais. Depois, é claro, você tem muitos autores aqui, eu só estou relatando aqueles que mais chamaram a atenção nesse quesito. O Kant, por exemplo, ele reafirma novamente a realidade das coisas em sua especificidade. Tem muita gente que confunde esse aspecto do Kant, né, porque a gente vai ver que Kant admite, de certo modo, a importância da consciência em relação às coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que ele admite sim a realidade em sua especificidade, certo? E a isso ele chamava de coisalidade, que era contraposto por um outro conceito dele, que é a idealidade. Então, de um lado você tem a coisalidade, de outro lado você tem a idealidade, e a idealidade se refere ao tempo e espaço. Porque essa última, né, idealidade, seria a forma da intuição e não das coisas. Em outros termos, a consciência da minha existência é ao mesmo tempo a consciência da existência de outras coisas fora de mim. Certo? Isso ocorre porque a consciência que eu tenho do tempo, você, todo mundo, e que obviamente é a consciência da mudança, né, não seria possível, veja, sem a consciência de algo que de fato é permanente. Só que esse algo permanente ele não pode ser dado pela própria consciência, entende? Nesse caso, da idealidade tempo e espaço. E sim pela coisa exterior à consciência. Então, a coisa em sua especificidade, que está fora de mim, existe em Kant. Tá? Só que tem uma coisa. O Kant ele julgava válido o primado da consciência como acontecia também em Descartes. Já que a realidade das coisas é admitido aqui como um problema que exige uma resposta, que exige uma demonstração. Então, ao que parece, Kant ele não está negando o problema, ele está, na verdade, dando uma demonstração de que as coisas fora de nós existem. Só que ele tendia, veja que interessante, a desmontar, a destruir essa formulação puramente cartesiana quando ele relacionava a consciência da existência com a existência
das coisas, certo? Ele já está correlacionando isso, admitindo-as. Claro que Kant não se preocupava com o modo de ser das coisas em sua especificidade. Ele somente admitia que essas coisas existem. Mas o modo de ser, a essência dessas coisas, está dentro daquilo que ele poderia chamar de numênico. Tá? Ele admitia o fenomênico e também o numênico, certo? Mas o modo de ser dessas coisas, ele não especifica. No entanto, o que se percebe nesse debate, né, dentro da tradição filosófica, é que não é só a existência das coisas que teria que ser comprovada, supondo que este não seja um falso problema, né, que a gente vai ver que para muitos autores será um falso problema. Mas enfim, também do sentido da existência dessas mesmas coisas, tem que haver uma resposta. Ou seja, nós não temos apenas um problema aqui, mas dois problemas. O da existência, que a gente acabou de ver, e também o do modo de ser específico dessas coisas, ou a essência, em outros termos, dessas coisas. Veja que impressionante, né? A gente ficou séculos, a gente assim, eu falo generalizando na humanidade, ficamos séculos a fio discutindo uma coisa que poderia não ter sido um real problema na filosofia. Os caras estão literalmente discutindo se aquilo que está de fora existe, né? Mas mais do que isso, também discutir o que é isso que está fora de nós. Bom, o idealismo pós-kantiano, eles se preocuparam mais com um segundo aspecto, né? Já que alguns, enfim, admitiam a solução do primeiro problema no próprio Kant. Então, vamos nos ater aqui ao segundo aspecto, o modo de ser das coisas. Você tem o Fichte, por exemplo, que dizia que a realidade consiste na atividade do eu. Quer dizer, o eu que, de algum modo, põe o objeto limitando-se. Esse conceito aqui do Fichte, né, põe o objeto, é muito peculiar dentro da própria linguagem dele, linguagem filosófica. Que vai sintetizar em atividade, vocês vão ver daqui a pouco. Mas aqui é dito o seguinte: e transporta para o objeto uma parte de sua atividade, ou seja, o sujeito, em relação ao objeto. Assim, a fonte da realidade seria o próprio eu, pois é apenas pelo eu e com o eu que o conceito de realidade é dado, porque se não tivesse o eu, não haveria o conceito de realidade, obviamente, né? Os seres cognitivos é que têm a capacidade de trazer conceituações, claro. Mas, mais do que isso, veja, toda realidade é ativa e toda coisa ativa é realidade. Então, essa ideia de realidade como atividade passou a fazer parte da bagagem do romantismo, certo? Do conceito, né, relativo à realidade no romantismo, e influenciou o desenvolvimento posterior desse mesmo problema. O Novalis, inclusive, dizia exatamente isso: atividade e realidade, propriamente dita. Veja que até o Schopenhauer dizia que a essência dos objetos intuíveis é sua ação, ou seja, os objetos que nós captamos. E assim, a pretensão de uma existência do objeto fora da representação do sujeito não tem sentido, segundo ele. E evidentemente que a redução de realidade à atividade é dada em sentido idealista em todos esses autores. E apesar disso ser um tanto arbitrário, né, essa conceituação do romantismo, acabou servindo para abrir uma nova alternativa de solução para esse problema, ou suposto problema. Ou seja, a realidade ela não seria simples objeto de conhecimento, mas um modo de ser que se revela melhor para outras formas de experiência, havendo, portanto, outros modos. Dito isto, a solução do romantismo foi apenas um deles. Veja que o Condillac, por exemplo, ele dizia, seguindo aquela noção bem peculiar dele, né, que é a sensacionista, questão de sensação, que a realidade ela deriva do sentido do tato. É claro que para ele o sentido era entendido ali como atividade e dinamismo, certo? Também tem um aspecto ativo e dinâmico presente, mas guiado, veja, por necessidades e desejos do sujeito. Já o Destant de Tracy relacionava a ideia de realidade com a experiência da resistência que as coisas opõem ao movimento. É um aspecto já físico, né, de certo modo. Depois, na filosofia contemporânea, né, do Dilthey,
Ele defende uma coisa meio parecida, ou seja, a resistência definiria o modo de ser da realidade, ou seja, né, das coisas, correspondentemente à experiência dessa realidade, que seria, enfim, volitiva e prática, muito mais do que cognitiva, sumariamente dizendo, né, mais volitiva e prática do que cognitiva. Analogamente, para um outro autor conhecido, o grande Santayana, a crença na realidade era devido à experiência puramente animal, a fome, a luta, o prazer, e etc. Né? E assim a realidade seria justificada nessas experiências. Na filosofia contemporânea, o problema da realidade acabou perdendo força no que se refere à sua existência e se tornou cada vez mais um problema de modo de ser específico das coisas do que se elas de fato existem ou não. A gente pode dizer aqui, assim, em outros termos, que Berkeley caiu por terra, pelo menos no decorrer dessa evolução histórica, que não necessariamente significa uma evolução na filosofia, né? Porque, como eu disse, a filosofia não é necessariamente um conhecimento linear. Mas aqui a gente pode destacar o Heidegger, certo? Porque ele traz uma certa novidade aí, quando ele nega explicitamente, pelo menos a novidade talvez seja a ênfase dele, né? O primado da consciência, que aparece ali em Descartes, também Kant, né? Claro que cada um ao seu modo, como a gente viu aqui. Porque em Heidegger se contesta o problema que foi posto ali, né, com grande ênfase no cartesianismo. O alemão dizia, Heidegger dizia, que crer na realidade do mundo exterior já demonstrava essa mesma realidade. Ou seja, não pode existir um sujeito sem mundo ou não consciente de seu mundo. Não sei que ele nasça sem nenhum dos sentidos, né? Mas isso não é a normalidade. O problema da existência sem mundo exterior, ou das coisas, ou do mundo sem as coisas, ele desaparece por si mesmo, uma vez que se elimina o pressuposto que Heidegger dirá é falaz, é uma falácia, que é a do sujeito sem mundo. Né? Como que dizendo, vocês realmente acreditam que pode haver um sujeito sem mundo? Né? Dentro de uma condição, principalmente se a gente pensar aqui imanentista? Não. Pois o fato mesmo é que o homem é um ser no mundo. É aquela coisa do design. Em outros termos, o ser no mundo é um ser aí. E o aí indica a relação do homem com o próprio mundo. Então, a resolução do problema da realidade passa a se concentrar no como as coisas desse mundo se apresentam ao homem ou estão em relação a este mesmo homem. E não se elas existem. Pelo amor de Deus, é claro que elas existem. Bom, o Heidegger vai dizer sobre esse segundo problema, né, que o modo de ser das coisas é simplesmente a sua presença. Né? Então a expressão da realidade significa ser doente. É ser doente. Senão o pessoal vai achar que eu estou falando do doente, já que o tema que mais se diz aí na televisão é coronavírus, né? Mas não é doente, é do espaço ente. Ou seja, presente no mundo. Assim, o ente intramundano, lembrando que o intramundano aqui é relativo ao que está no mundo, não estamos falando do espiritual, não estamos falando da mônadas de Leibniz, não. É relativo a coisas, as coisas em sua especificidade. Só é concebível ontologicamente se for esclarecido o fenômeno da própria intramundanidade, certo? Que, enfim, se baseia no fenômeno do mundo e que pertence à constituição fundamental do ser aí, ou seja, do homem no mundo. O ser do ser aí é, portanto, a existência humana, é a sua própria existência. Claro que o Heidegger não gostava muito de ser conceituado como um existencialista, né? Mas é difícil de não alocá-lo nisso. Porque o ser do ser aí é a existência humana. E o ser de que essa existência se ocupa são diferentes dela. Quer dizer, o homem, como um ente de cognição, é diferente das coisas. E a parte do que se possa ver aqui em Heidegger como uma certa arbitrariedade para dizer o que são as coisas, apenas nesse quesito, essa análise ela pode ser de fato contestada por alguns, mas acabou por demonstrar o quanto infundado era o problema proposto, né, por René Descartes em sua dúvida hiperbólica, que poderia supor um sujeito sem mundo, ainda que o próprio Descartes não acreditasse nisso. E, em outras palavras, de uma existência do homem que não consiste na relação com o mundo. Mas o fato é que é evidente que o homem tem uma relação
com o seu próprio mundo. E é interessante notar que quase simultaneamente ao próprio Heidegger, esse problema da realidade exterior foi considerado como um pseudo-problema de um outro ponto de vista, obviamente, pelo Círculo de Viena. Né? Então, na mesma época, os positivistas do Círculo de Viena pensavam também sobre esse quesito e se perguntavam o que é a realidade e se devemos nos preocupar com isso. Mas para eles, a conclusão foi, isso é um pseudo-problema. O Carnap, por exemplo, ele rejeitava tanto a tese da irrealidade do mundo exterior, quanto da sua realidade. E por que ele fazia isso? Porque ele taxava de pseudo-afirmações, tanto uma quanto a outra, já que nenhuma das duas poderia ser, digamos assim, submetidas à verificação experimental. Né? É um absurdo essa. Mas enfim, os positivistas são os positivistas. Portanto, o Círculo de Viena, além disso, né, de achar que é uma pseudo-problemática por um viés bem diferente de Heidegger, eles também não deram qualquer solução do segundo problema da realidade, ou seja, do significado do ser ou o modo de ser das coisas, que a gente já enfatizou aqui, e que o Heidegger tentou dar uma resposta. No máximo, o que os positivistas fizeram foi admitir uma tese de um autor chamado Mach, certo? Que dizia que os elementos últimos são neutros em si, nem subjetivos, nem objetivos. Mas como é óbvio a todos, isso não explica quase nada, porque quando você diz que os elementos últimos, mais elementares da realidade, eles não são nem subjetivos nem objetivos, você não está esclarecendo o porquê que esses supostos elementos neutros assumem em cada caso as características de uma coisa ou de um eu, certo? No caso dos agentes. Então, não explicou nada, certo? Bom, daqui o que se tira de lição é que, inclusive estou na minha frente aqui o livro do René Descartes, né, o Discurso do Método, e meio que pensando, puxa vida, cara, olha só, quanto foi escrito a respeito de um problema que outros filósofos bem posteriores consideraram como um problema falso, né? Uma problemática falsa que fez muita gente perder muito tempo. Mas tudo bem. A realidade, então, pelo menos na figura de pensadores como Heidegger, é admitida inexoravelmente. E, portanto, o ser é um ser no mundo, certo? Se você concorda com Heidegger ou não, é uma questão à parte, mas me parece plausível pensar dessa forma. Agora, no que se refere às outras conceituações de realidade, que são secundárias, vamos falar um pouquinho delas para a gente, enfim, finalizar esse áudio. Vamos lá. A segunda, que eu tinha mencionado, é a realidade como oposição à aparência ou ilusão. Então, como oposição à aparência ou ilusão, a realidade pode significar, às vezes, o ser, em qualquer dos seus significados existentes. Veja, por exemplo, que para Bradley, a diferença no aparecer e no ser não é limitada à realidade em seu sentido específico. Então, a realidade pode ser tomada sem necessariamente se admitir o ser das coisas. Tá? O Dewey empregou a palavra no mesmo sentido, mas ele deu uma conotação um pouco crítica aí. Veja o que ele diz. Na sua fórmula mais breve, a realidade torna-se existência, qual gostaríamos que fosse depois que analisamos seus defeitos e decidimos quais devem ser eliminados. A realidade é aquilo que seria a existência se nossas preferências racionalmente justificadas estivessem tão completamente estabelecidas na natureza que esgotassem e definissem seu ser por inteiro, tornando, pois, desnecessárias a luta e a busca. O que é eliminado, uma vez que a perturbação, a luta, o conflito, o erro ainda existem empiricamente, sendo excluído por definição da realidade plena, é atribuído a um grau ou a uma ordem do ser que se afirma ser metafisicamente inferior. Essa ordem recebe várias designações: aparência, ilusão, espírito mortal, fenômeno, empírico, em contraposição ao que é real e verdadeiramente. Eu poderia dizer aqui, né, sendo um pouco tautológico, verdadeiramente verdadeiro. Então você pode até dizer de realidade, basicamente o que ele está colocando aqui, esses autores, como não no sentido de uma realidade plena, mas das próprias problemáticas como realidades que, enfim, existem, certo? E, em terceiro lugar, a realidade como atualidade e efetividade. Esse conceito de realidade se opõe à possibilidade necessitarista e potencialidade, como eu já tinha falado antes, e aquilo que se atualizou possui existência de fato, logo é real.
Nesse sentido da palavra, a gente designa uma categoria da lógica hegeliana, né? Porque aqui a realidade, diz Hegel, é a unidade imediata, que se produziu da essência e da existência, ou do interno e do externo. Com isso, Hegel pretende dizer que a realidade é a essência que se atualizou como existência, ou o interno que se manifestou efetivamente no externo. É só uma síntese isso aqui, mas já deu para você entender que a conceituação de realidade é complexa e que para alcançá-la você depende, inevitavelmente, de um critério de verdade, certo? Como atribuímos ao conceito de verdade. E aqui a admissão faço das palavras de Thomas Reid o meu próprio realismo, né, de admitir que existe um mundo fora de nós, mesmo que isto se sustente apenas por uma crença, certo? A priorística. Mas, como nós já vimos em Heidegger, isso não é apenas uma crença, mas é algo, podemos supor aqui, evidente. Bom, para finalizar aqui, né, esse áudio gigantesco, né, que tem a ver, obviamente, com um estudo muito mais aprofundado, mas que ainda assim é introdutório, eu poderia dizer a vocês que o conceito de Heidegger, apesar de ter alguns problemas, a gente pode repensar vários aspectos da filosofia do Heidegger, das próprias relações dele, né, com a vida real, inclusive com a política, e enfim, contestá-lo, mas me parece que aquela ideia de aletheia, que na verdade não é nem do Heidegger, mas é dos antigos, é muito sucinta aqui, né? Ou seja, aquela concepção, eu tenho até marcado aqui, deixa eu só abrir para a gente sintetizar de uma maneira exata. Ó. Aletheia significa a verdade no sentido de desvelamento. Então, o aqui é uma negação e o lete é um esquecimento, negação do esquecimento, portanto. E para os antigos, significava a verdade e a realidade simultaneamente. Nós falamos de verdade, falamos de realidade, realidade como uma coisa fora de nós, e quando há esta vinculação entre verdade e a realidade de modo simultaneamente, nós temos um desvelamento, uma aletheia. Claro que o Heidegger ele tomou isso de uma maneira totalmente específica, né? Aquela ideia de poiesis, né? Que o ser, aquela areia do ser é a linguagem, e essa linguagem ela é criadora, criativa, a poiesis não no sentido meramente de um gênero literário, claro, mas no sentido mais amplo de uma criação, né? O homem criando, o homem recebendo a iluminação do ser. Isso, para mim, é muito interessante assim, de repensar, de assimilar, de admitir, frente a essa tradição filosófica, né? Ou essa linguagem. E só para fechar aqui, tem uma parte que o Thomas Reid diz como o caráter da intuição, que é o seguinte, intuição no sentido filosófico, né? Que para se fazer conhecimento, até do ponto de vista epistemológico, inclusive tem um vídeo no YouTube falando sobre o Thomas Reid. Mas ele diz o seguinte, olha, eu creio na consciência de dor e prazer. Eu creio no senso de certo e errado. E mais, eu creio na realidade do mundo exterior. Isso aqui, se vocês não perceberam, é uma espécie de intuicionismo na filosofia e implica dizer que ele, posteriormente a Descartes, mas antes de Kant, já estava admitindo que para fazer conhecimento você precisa admitir a intuição do mundo externo. Como diria o próprio Stuart Mill, a admissão que há dois tipos de conhecimento. Um é aquele que não tem mediação, que é o conhecimento intuitivo, mas que tem objeto já perante si. E o outro é que exige mediações, porque exige a concatenação de outras verdades. Né? Então, não há como você fugir do trilema de Agripa, quem não sabe o que é isso, você pode procurar na internet, rapidinho você acha, se você não admitir, por exemplo, esse aspecto de um conhecimento intuitivo das proposições e dos axiomas. Claro que você tem que saber se algo é realmente axiomático, se é realmente um princípio, ou se é realmente uma proposição. Porque aí a gente simplesmente poderia dizer que todo axioma, ele é por natureza, vamos colocar assim, um princípio, que não depende de outra verdade para ser, ele é a verdade em si, tá? E o fato de nós não sabermos toda a verdade, que aí a gente atesta isso até pela crítica da razão pura, feita pelo Immanuel Kant, tudo bem, o homem não pode conhecer toda a verdade. Mas isso, de modo algum, implica que não se possa conhecer alguma verdade. Né?
embora Jesus, diante de Pilatos, tenha ficado calado quando lhe perguntado o que é a verdade, porque, obviamente, ele estava pensando aquilo de um ponto de vista metafísico, certo? Baseado, claro, na fé e numa situação bem específica, então não há como a gente saber o porquê ou as motivações de Jesus ficar calado, ou se isso é apenas uma linguagem do escritor do Evangelho. Mas se vê na história da filosofia a tentativa de rebuscar esse conceito e entender o que é a verdade, como a gente viu aqui. E o Aquino, portanto, seguindo Aristóteles, repito, irá dizer adequação entre intelecto e coisa, de modo que ela aparece ou na mente, ou na linguagem, ou nos signos, que vão, porventura, além da linguagem. E nisso, meus caros, não há qualquer necessidade de se relativizar a realidade, que é a coisa em termos objetivos. Você pode, portanto, querer relativizar a verdade, porque a verdade está na linguagem. E há jogos de linguagem, né, como diria o Wittgenstein, o segundo Wittgenstein. Mas será que eu posso dizer que a realidade, ela, enfim, possa ser relativizada? Como? Como que eu faço isso? A realidade é a realidade, pronto. Inclusive, se você pensa do ponto de vista lógico, você está falando de axioma. Você pode pensar do ponto de vista metafísico e se referir às hipóstases, tá? Que são os princípios, que, portanto, já tem um caráter universal claro aí. Mas segundo se sabe na tradição filosófica, a pergunta o que é a verdade, ela é diferente da pergunta qual o critério da verdade. E é isso que eu quero deixar enfatizado nesse áudio aqui. Porque esse segundo conceito, ou melhor, essa segunda pergunta, ela está fora da mente do sujeito. A verdade é fruto da cognição. O próprio movimento romântico, como a gente viu aqui, falava de verdade como relação que o eu põe no objeto, uma relação do sujeito e objeto. Mas a realidade é a coisa, fora do sujeito. Por isso que eu me lembro aqui do Thomas Reid, quando ele admite a realidade mediante uma intuição e uma crença a priorística. Porque é justamente o mundo fora de nós, certo? Que a gente já viu que era um problema filosófico que muitos tomaram como fraudulento, vendo a perspectiva do próprio Heidegger aí a respeito disso. Agora é aquilo, né? Quando a gente fala de ética, realmente a gente tem que considerar o tipo de linguagem. E não há como fugir daí. Tem formas de linguagem distintas, né? Até pela linguagem cristã, você pode pensar, por exemplo, nas virtudes. Humildade, temperança, esperança e por aí vai. Se a gente tomar, por exemplo, esperança aqui como uma das conceituações mais importantes do cristianismo, ora, é óbvio que haverá momentos em que você deverá esperar, e em outros casos você vai ter que agir. Então a esperança não é uma regra fixa em si mesma. Depende de um contexto bem específico, de uma contingencialidade e de um momento, e que daí depende também de você conseguir ou não discernir esse momento mediante a sua faculdade do juízo. É claro que eu também posso falar aqui de esperança soteriológica, né, porque daí seria algo que está além de mim, como supõe a métrica calvinista, né? Só depende do Redentor, da minha salvação, e não de mim mesmo. Mas na conjuntura da ação humana, eu tenho que admitir que essas coisas não podem ser fixas, mas devo aceitar o seu caráter ambíguo, certo? Aliás, eu acho que o real problema aqui é entre a questão do ser e do dever ser, né? A famosa guilhotina humeana. Porque o dever ser é prescrição, como todo mundo sabe. E aí entra a ética. Porque dever ser como prescrição ética está vinculado à linguagem, à moral, à cultura, à religião, e por aí vai. O próprio Hume tenta trabalhar isso num texto chamado Padrão do Gosto. Como você pode dizer que algo é melhor do que outra coisa se você não dá uma concepção que seja superior à outra. Ele tenta trabalhar essa ideia lá. E embora pareça arbitrário tomar ética aí como realidade, a gente pode dizer que é realidade num sentido prescritivo, né? E que em nós já está embutido a imposição cognitiva da relação emoção/razão, que eu acho que é de fundamental importância. O homem não é um ser puro racional, é emoção/razão, como eu já destaquei aí em outros vídeos, em outros áudios. Então é isso, a gente pode, enfim, trabalhar essas ideias aí posteriormente. Que fique claro, portanto, que na perspectiva de Thomas Reid, ele está admitindo não só a realidade do mundo exterior, mas do ponto de vista ético, o senso de certo e errado. Né? Então ele está admitindo a coisalidade, no sentido do mundo externo objetivo, mas ele também está admitindo um dever ser, um senso de certo e errado, que é a base, né, portanto, do senso comum.
e mais do que isso, a consciência, claro, de dor e prazer. Então, é isso, meus caros amigos. Vou deixar aí para vocês refletirem esse assunto e a gente fala mais sobre em outros podcasts ou vídeos. Até mais. Tchau.